Bom dia a todos. Eu sou Paulo Baroni, eu sou especialista de vendas na unidade de negócios de redes virtuais de segurança, na VMware, e o responsável pela apresentação de hoje é o Davi Santos, engenheiro de soluções, que também faz parte da mesma unidade de negócios. Tá? No dia 31 de... bom dia. Deixa eu só encerrar o poll aqui. No dia 31 de maio, nós fizemos um Power Block, onde o tema foi VRNI, NPMD com foco no NSX, apresentado pelo Maurício. E no final daquela sessão, nós realizamos uma enquete perguntando qual era o próximo tema relacionado a VRNI que vocês gostaríamos que nós abordássemos. E o tema vencedor foi justamente o tema de hoje, que é como é a integração do VRNI com redes underlay, ou redes físicas. Então, portanto, o Power Block de hoje nós vamos apresentar como o vRealize Network Insight pode auxiliar a obter visibilidade das comunicações que ocorrem entre as aplicações implementadas na sua infraestrutura, seja ela privada ou pública. O VRNI é uma solução voltada para análise de rede e monitoramento do seu desempenho, como vocês vão ver durante a apresentação do Davi. Ele é uma solução que possui a capacidade de coletar informações de diversas fontes, ou, como é conhecido nos manuais ali, data sources, como vCentre, appliance de segurança, balanceadores de carga e os gerenciadores de rede física, que será o foco da sessão de hoje. E aí, como exemplo principal, nós vamos apresentar a visualização das informações coletadas do Cisco APIC, que é a interface de operações do Fabric ACI. Vocês irão acompanhar durante a demonstração que não utilizamos agentes, e sim métodos com privilégio apenas de leitura, como o SSH. Após coletar essas informações, o VRNI utiliza algoritmos de machine learning para correlacionar esses dados e apresentar essas informações de forma gráfica e intuitiva para os usuários. E aí é importante comentar que no contexto de segurança, quando utiliza-se ferramentas como o VRNI, você tem como propor políticas mais precisas, dada a visibilidade que ele oferece. E aí, finalizando os meus comentários aqui, esta é uma solução que possui um custo bem acessível, comparado a outras soluções equivalentes de mercado. Antes de passar a palavra aqui para o Davi, eu quero só comentar que na sessão de hoje nós vamos ter o suporte do Maurício Amorim, do Thiago Koga, respondendo o Q&A. Então, façam perguntas, interajam conosco através da opção do Q&A, tá bom? Deixa eu só compartilhar o resultado da enquete, Davi, você já pode começar. Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Davi Santos, sou engenheiro de sistemas da VMware e a gente vai falar um pouquinho hoje da parte de NPMD para rede física através do VRNI. Bom, a gente viu aqui que, pelo resultado do pool, múltiplos casos de uso, são endereçados por essa ferramenta, Não só fazer um troubleshoot, mas também modelar segurança, ter uma visibilidade melhor do que está acontecendo e, assim, traçar realmente o caminho do pacote fim a fim para ter um SLA mais rápido na resolução do problema. Bom, falar um pouquinho do que é uma solução de... Eu vou parar o pool aqui, tá? Acho que você já compartilhou, já? Sim, já compartilhei, já retirei, Davi. Perfeito. Falar um pouquinho do que é uma solução de NPMD, Ela é uma solução que provê visibilidade e capacidade de diagnóstico para a infraestrutura de conectividade, seja ela física ou virtual, E hoje a gente tem uma necessidade também de entregar esse tipo de solução para o ambiente nuvem, O VRNI, ele se encaixa perfeitamente nessa característica, Ele integra nativamente com ambiente virtual VMware, com ambiente nuvem pública Azure, AWS, traz informações de suíte de rede física Cisco, Arista, Juniper, Dell, Huawei, HP, a lista é bem grande, Bom, falando um pouquinho de como ele faz essa integração, de acordo com cada fabricante, ele vai fazer um tipo de integração. Então, para a suíte, ele vai
dar um SSH no switch, dar um show running config, trazer as configurações, dar um show LLDP neighbor, show CDP neighbor, trazer quem está conectado nele, né? Para Firewall, ele vai fazer isso via API, então via API ele traz toda a configuração, no caso do ACI também via API ele faz isso, nuvem pública ele também faz isso via API, então de acordo com o dispositivo que a gente vai monitorar, ele vai trazer as informações oferecidas por aquele dispositivo, né? Aqui tem uma lista bem grande de quais são os data sources que a gente suporta, né? A telinha do nosso VRNI se apresenta dessa forma, então é bem simples a gente adicionar um data source novo. Basicamente, o que a gente precisa é de um usuário de leitura, ou, por exemplo, quando precisa de um usuário, ou um subscription, por exemplo, na Azure, ele vai apresentar também quais são todos os detalhes necessários, tá? Aqui tem um exemplo da ferramenta funcionando, né? Então, aqui já tem alguns data sources integrados, né? Então, tem o vCenter, tem o NSX Manager, tem outro vCenter, a gente pode ter múltiplos vCenters, múltiplos data centers, múltiplas nuvens, todas enviando flow ou enviando informações para o mesmo VRNI, né? Network Insight, que a gente tem suítes físicos, nexus também, aqui está o 9000, a gente pode colocar o API aqui direto, tem a lista, tem o CS, né? Eu coloquei um QR Code aqui que mostra a lista atual dos dispositivos suportados, tá? Só que é um link público da própria documentação da VMware. Quem quiser acessar depois, docs.vmware.com, também procura lá VRNI, Realize Network Insight, e vai ter a lista dos dispositivos suportados, tá? Toda a versão de código a gente aumenta esses dispositivos, e atualmente a gente possui também um SDK para adicionar um dispositivo genérico. Caso você tenha algum dispositivo genérico que não está na lista, tem um SDK para desenvolvimento que você pode incluir ele depois, tá bom? Bom, aqui tem um exemplo de como a gente adiciona o APIC do ACI, né? Então, a gente vai adicionar o APIC aqui, ele vai precisar de um acesso via REST API no APIC, né? Para a gente ter visibilidade do Fabric, né? E via SNMP a gente consegue ter visibilidade de performance, tráfego, pacotes, e assim, o que está acontecendo nas portas, tá? Aqui tem os detalhes. Bom, o VRNI, ele vai fornecer a visibilidade aí, fim a fim, da nossa infraestrutura, tanto ambiente virtual, quanto ambiente físico, tanto on-prem quanto nuvem, né? Então, aqui tem um exemplo de o que a gente consegue trazer, né? Então, aqui tem alguns caminhos que a ferramenta é capaz de trazer, né? Então, aqui a gente tem, por exemplo, daquela VM que está no app03 do ICI, o DB03 do ICI. Aqui eu estou fazendo um caminho ponto a ponto entre essas duas VMs, né? Passando aqui pelo overlay do NSX e pelo Fabric físico ACI, né? Múltiplos caminhos, ele também mostra a questão de equal cost multipath. Se a gente tiver uma regra de firewall do NSX, a gente consegue ver quais regras de firewall a gente tem lá. Aqui no caso do leaf do ACI, ele vai trazer todos os detalhes daquele leaf, né? Tipo, serial number, tabela de roteamento, portas, tá? Seguindo um pouquinho mais para frente, a gente consegue ter também visibilidade fim a fim, mostrando agora mais voltado para a rede física mesmo, mostrando todos os hopes e possibilidades de hopes que um pacote pode fazer, né? Então, a gente tem esse mapa novo aqui, que é o Network Map, né? Tenho aqui todos os eventos da minha rede física, quantidade de VLANs, firewalls que estão integrados aqui, load balancer, e consigo verificar que eventos que a gente teve na nossa rede, então problema de DRRP, HSRP, consigo ver, por exemplo, problema que teve no load balancer, tem um F5 aqui, a gente consegue verificar os virtual servers, as VIPs daquele F5, se tem algum membro do pool que está down, tá? Tabela de roteamento, os eventos que aconteceram, tá? Então, a gente consegue ter essa visibilidade fim a fim aqui de uma forma bem granular e bem objetiva.
Indo aqui para a nossa topologia entre duas máquinas, por exemplo, que é conectadas aqui no Fabric ACI, né? O que a gente consegue trazer de visibilidade, né? A gente vai trazer a máquina de origem, a máquina de destino, o host que ela está hospedada. Se a gente tiver uma infra para NSX, a gente traz as regras do NSX, traz o overlay, traz o port group do switch distribuído. Do Fabric físico, a gente vai trazer quais são os leafs utilizados para conexão, os spines, se existe uma característica de equal cost multipath ou não, né? Então, ele vai mostrar os múltiplos caminhos existentes, tá? E tudo isso a gente faz sem agente, o que significa? Não existe a necessidade de conectar, de instalar um agente das máquinas virtuais para ter esse tipo de visibilidade, né? O VRNI, ele vai trabalhar integrado ao vCenter e vai pegar a informação de flow do kernel do hipervisor, né? E a informação do Fabric ele vai fazer via REST API, né? Então, a gente faz tudo isso sem necessidade de instalar um agente na máquina virtual. Seguindo um pouquinho mais, mostrando aqui a conexão direta de uma VM com o underlay, né? Então, posso escolher, por exemplo, daquele caminho, uma das VMs, a de origem, a de destino, e eu consigo verificar por qual porta do servidor ele está saindo, por qual porta do switch está chegando. Se tiver múltiplas portas, ele vai mostrar também todas as possibilidades, né? Se a gente tiver um Fabric Interconnect ou se a gente tiver um switch de Blade, ele vai mostrar essa conexão também. Então, a gente consegue realmente aí traçar o caminho fim a fim e, claro, se a gente tiver um problema aqui, ele vai mostrar o problema, vai mostrar, por exemplo, que a porta está down, está dentro de descarte de pacote, ou, por exemplo, tem o problema de MTU. Aqui tem alguns exemplos de como a ferramenta funciona, né? Ela vai se conectar de forma read-only nos equipamentos ou nos dispositivos monitorados e, de acordo com o dispositivo, a gente vai necessitar de um tipo de acesso, né? Então, o switch, normalmente SSH, switch fab, que é via REST API, firewall é via REST API também, né? Então, para a configuração, a gente faz um acesso via SSH API. Para a topologia, para a gente descobrir a topologia, né? Na integração entre vendors diferentes, né? Entre o mesmo vendor, por exemplo, dentro do Fabric ACI, a gente não precisa ter o CDP ou LDP habilitado, mas dele, por exemplo, com o VMware, ou dele com um ASR, por exemplo, a gente vai precisar de CDP ou LDP para descobrir os neighbors, né, para ele montar a topologia. Os flows, a gente consegue pegar o flow tanto do ambiente virtual, VMware, do VDS ou do NSX, ou do ambiente físico, né? Aí no ambiente físico a gente consegue coletar dos switches, consegue coletar dos balanceadores, dos firewalls e performance, né? De acordo de acordo com o appliance que a gente monitorar, a gente vai necessitar de uma forma de coletar essa performance, ou via SNMP ou via API, né? Tem dispositivo que já oferece essa característica de performance via API e a gente consegue coletar via API, ou nuvem pública também, né? Bom, por que a gente utiliza o ACI como data source, né? Algumas coisas que a gente consegue trazer de benefício, que o VRN consegue trazer de benefício para esse ambiente. A primeira coisa é ter visibilidade do flow, do que está acontecendo no Fabric físico, né? Ter a visibilidade de performance do Fabric físico através do CNMP, identificar as aplicações que estão passando por lá, né? Analisar também o comportamento dessas aplicações, essencial para troubleshooting e para verificar o estado daquele Fabric, né? E verificar a integração também ou a comunicação desse dispositivo com outros dispositivos e com o restante da rede, né? E com os dispositivos virtuais também. Então, a gente, normalmente, quando a gente trabalha VRNI, NSX e Fabric ACI, a gente acaba adicionando também o Fabric ACI no VRNI para ter uma visibilidade aí fim a fim no ambiente. Bom, o que a gente consegue trazer do Fabric ACI, né? A gente consegue criar um dashboard para aquele Fabric,
ter um timeline aqui de eventos que aconteceram, né? Ou de alteração de configuração ou de problema. Esses eventos, depois tem um slide mostrando o que a gente consegue trazer. A gente traz também os tenants, a gente traz os suítes que fazem parte desse Fabric, traz os controllers, tudo isso aqui a gente consegue clicar interativo e trazer mais informações, né? Em relação aos eventos, a gente guarda esses eventos por 3 meses, né? Então, sempre que tiver um evento, a gente vai guardar esse evento por 3 meses e pode utilizar isso depois para emitir um relatório ou certificar, por exemplo, que algo aconteceu ou não aconteceu, né? Mudança de configuração, e a gente consegue criar dashboards também de acordo com a necessidade de monitoramento, né? Então, eu posso colocar um dashboard aqui colocando os elementos físicos, posso colocar um dashboard colocando o caminho do pacote e colocando, por exemplo, informações de tráfego, performance, máquina virtual, etc. Bom, uma outra view legal que o VRN traz é a view, né, a visibilidade de aplicação. Então, a gente consegue ver o ambiente no contexto de aplicação e a integração dessa aplicação com o Fabric físico. Então, aqui no centro, a gente tem o Fabric ACI, que a gente pode clicar e ver, por exemplo, quais são os elementos desse Fabric, tabela de roteamento, estado das portas, se a porta está up, está down, etc. Ou, inclusive, se a gente teve algum problema, né? Então, aqui a gente teve um problema de temperatura nesse equipamento. Além disso, a gente consegue adicionar também outros data sources, né? Para trabalhar aí com um ambiente multivendor. A gente consegue adicionar Juniper, a gente consegue adicionar Palo Alto, Checkpoint, a gente consegue adicionar, recentemente adicionou a parte de Cisco SR também, né? Inclusive com visibilidade MPLS. Então, a ferramenta está bem completa. Visibilidade e performance. A gente traz visibilidade de tráfego, traz visibilidade de pacotes, RX, TX, descarte de pacote. Utilizando o NSX, a gente consegue ter, inclusive, a visibilidade de latência, né? A latência de VM para VM, VM para dispositivo físico, VM para cliente. Basicamente, com o NSX, a gente consegue ter a latência fim a fim, inclusive a latência interhost, tá? Ou da porta do host até a porta do outro host. A gente consegue ter uma visibilidade bem legal e trazer informações que são essenciais para o troubleshoot, né? Quando tem alguém, por exemplo, reportando, tem uma aplicação aqui que ela não está performando legal, um database. A gente consegue verificar, por exemplo, se há algum problema no ambiente físico, no ambiente virtual, e trazer essas informações de latência. Bom, falar um pouquinho da funcionalidade nova, que é a Network Assurance Verification. Essa solução ela foi adicionada recentemente no VRN e ela vai trazer visibilidade a partir de Machine Learning do estado da rede. Então, ele vai garantir a conformidade da rede e, caso algo não esteja de acordo com o especificado, ele vai alarmar para a gente, né? Então, ele funciona tanto no ambiente virtual quanto no ambiente físico, né? E aí ele vai trabalhar baseado em conformidade, né? Então, por exemplo, eu tenho uma conformidade que não permite password default na rede, ou eu tenho uma conformidade que eu preciso garantir o MTU de tal tamanho entre todos os dispositivos, ou que 2 máquinas devem se comunicar ou não devem se comunicar. Então, o Network Assurance Verification vai trazer realmente esse tipo de visão para o nosso ambiente. Então, para demonstrar essa funcionalidade, eu vou fazer um demo do Network Assurance Verification e do Network Map. Bom, essa aqui é... Todo mundo consegue ver minha tela? A gente está vendo o slide de Network Map, Davi. Tá, espera só um minutinho. Deixa eu ver se eu... Todo mundo está vendo minha tela agora, né? Agora sim. Perfeito, desculpa. Problemas técnicos. Bom, estou aqui na telinha do NSX, né?
Então, se a gente vier aqui em Network Map, é a funcionalidade nova de Network Assurance Verification, e aqui a gente consegue ter visibilidade completa aqui da nossa rede, né? Então, vou ver aqui os nossos FABs. Aqui eu tenho um 9K, aqui eu tenho outro 9K, aqui eu tenho um F5, aqui eu tenho um Palo Alto, aqui eu tenho um Arista, né? Outro Arista. A gente consegue trazer, por exemplo, um caminho do pacote. Então, vem aqui, PEF, quero tratar o caminho do pacote do web 02A até o DB 02A. Né? Aí, mando dar um caminho do pacote aqui, 3 PEF. Ele vai trazer aqui o caminho do pacote, mostrando aqui por onde esse tráfego passa. E, nesse caso, a gente tem 8 caminhos aqui, né? Posso clicar aqui e ele vai trazer para a gente os detalhes, né? Ó, estou saindo daqui para cá, tenho 4 hops da origem até o destino. E estou vendo aqui por onde esse pacote passa, tanto no ambiente virtual quanto no ambiente físico, né? Posso fazer o caminho de ida ou o caminho de volta. Então, isso aqui é uma coisa muito legal que foi adicionada no VRN recentemente, tá? Que mais? Se a gente tiver, por exemplo, um alerta, um problema, ele vai trazer aqui para o nosso ambiente também. Então, vai falar, tem um problema de reachability, de loop, de segmentation, de MTU, né? Ele vai trazer tudo isso para a gente. Como que a gente define esses alertas, né? Pode ser algo que está pré-definido ou a gente pode definir na mão, né? Então, vou criar aqui um intent. Então, a gente tem aqui de duplex, tem de DMTU, tem de reachability, de no default password, etc. Né? Eu vou criar um novo aqui chamado VRNI Workshop, né? Que ele vai ser baseado aqui em reachability, né? Ou em segmentation. Então, em segmentation, elas não devem se falar. Em reachability, elas devem se falar, né? Então, eu vou criar um de segmentation, para a gente ver o alarme, né? Então, vou chamar ele de VRNI Workshop. Workshop July, que é o de hoje. Aí, a minha origem vai ser o web 02A. Foi o que a gente acabou de ver agora. O destino vai ser o DB02A, bidirecional, e segmentation, que significa ele não deve se falar, né? A gente já viu lá que elas estão se falando. Então, se tiver algum problema, eu posso setar aqui para mandar um e-mail ou um trap, eu vou deixar aqui o default, e ele vai ficar verificando, né? Então, ele demora alguns minutinhos aqui para verificar, e depois ele vai aparecer para a gente como pass ou como um fail, né? Então, eu posso pegar, por exemplo, esse que está como fail aqui de MT1 enquanto ele processa ali, né? Posso clicar e ele vai falar, ó, eu tenho aqui 25 alertas de MTU mismatch, né? Então, eu posso expandir isso aqui e ele vai falar para a gente aonde está com o MTU mismatch para a gente configurar e acertar a infra, né? Para evitar problema de MTU na infraestrutura física, né? Posso habilitar, posso desabilitar isso também. Outro problema que é bem interessante a gente dar uma olhada, a parte de loop, ou loop e port channel mismatch, HSRP, deixa eu pegar esse de HSRP que é bem legal. Então, o problema de HSRP para redundância de roteamento físico, né? Então, eu posso verificar aqui se tem algum problema de HSRP ou BRRP na minha infraestrutura, né? Ó, aqui o problema é de spanning tree com HRP. Significa que o default gateway da rede não é o root de spanning tree, né? Então, o ideal é que os dois estejam juntos, né? Mas aqui, no caso, eles estão separados. Então, uma melhoria na rede física que a gente pode resolver facilmente, né? Bom, aqui, ó, ele já deu como fail, né? Então, se eu abrir aqui o nosso alerta, ele vai falar, ó, os networks precisam estar segmentados, mas eles não estão segmentados, eles têm comunicação.
Isso aqui é ideal para garantir compliance PCI ou qualquer outro tipo de conformidade, né? Então, a gente pode utilizar esses relatórios, que eles ficam durante algum tempo no NSX, no VRNI, para a gente emitir depois um relatório de conformidade e entregar para o órgão, caso exista a necessidade. Tá? Bom, de demo que eu tinha para demonstração era essa, né? Falar um pouquinho de como a gente pode começar com o VRNI, né? Então, o VRNI, ele tem uma versão que é o VNA, que é o Virtual Network Assessment, tá? Ele pode ser utilizado por qualquer pessoa que tem interesse, né? Então, eu coloquei aqui os links para realizar o registro de trial do Network Insight, né? A versão que funciona com a gerência na nuvem, né? Com a plataforma na nuvem. Tem duas opções aqui, até as duas opções funcionam da mesma forma, vai fazer o registro e iniciar os testes. Ele vai funcionar durante 30 dias, se eu não estou enganado, né? E para finalizar, gostaria de fazer a chamada aqui para o nosso próximo Power Block, que vai ser no dia 6 de agosto, né? Que vai ser o Application Migration, né? Então, como a gente pode utilizar o VRNI para migrar uma aplicação, por exemplo, para a nuvem, para AWS, para Azure, ou mesmo fazer uma migração dentro do data center e como mover as máquinas em lote para evitar tráfego trombone ou tráfego entre o DCI, né? Baroni, algum comentário? Você está no mute, Baroni. Acho que não. Eu não consigo te ouvir. O meu, será que não está funcionando? Estamos te ouvindo sim, Davi. Acho que é lá no Barone o problema. Eu te ouço, Marício. É lá no Barone. Bom, pessoal, aqui foi uma demo, né, bem rápida e um Power Block bem rápido aí sobre o que o VRNI consegue fazer para a rede física, né? Gostaria de agradecer a participação de todos no Power Block de hoje. Caso vocês tenham dúvidas ou queiram saber mais sobre a ferramenta, a gente está à disposição, tá? Vou deixar aqui o meu e-mail para contato. Testando. Agora está funcionando. Legal, troquei aqui o microfone. Realmente, do meu lado, só agradecer mesmo a presença e nos colocar à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer comentário aí, podem nos contactar. Vou colocar o meu e-mail também aqui nos comentários. É isso, pessoal. Acho que podemos encerrar por hoje. Até o próximo Power Block. Perfeito. Obrigado, pessoal. Boa tarde, bom dia para todos. E bom final de semana. Bom dia. Tchau, tchau, pessoal.